Bora para mais um vídeo, galera. Última parte desse capítulo, prática 3. Torne-se absurdamente bom em habilidades-chave. E aí eu vou falar um pouquinho dessas habilidades e como ele trata sobre elas e como isso pode melhorar a nossa performance na vida. Vou começar com uma frase, o vídeo, vou terminar com uma outra frase que são bem interessantes. E ele sempre começa todos esses capítulos com uma frase de alguém e fecha também com uma frase tão impactante quanto. Então, acredito que o verdadeiro caminho para um sucesso notável em qualquer linha é se tornar um mestre nessa linha. Quem fala isso é Andrew Carnegie. É um excelente autor. Se vocês quiserem pesquisar, vale muito a pena. Ele tem excelentes livros. Mas é muito simplório esse pensamento e ao mesmo tempo a gente não usa ele, né? Não pratica. Vou ler de novo, olha só que legal. Acredito que o verdadeiro caminho para o sucesso notável em qualquer área, né? Em qualquer linha, é se tornar um mestre nessa linha. Menos é mais, né, galera? Quando a gente foca em alguma coisa, a gente consegue desenvolver justamente essas habilidades de maneira mais específica para que eu domine aquela área. Então eu achei muito legal esse início, pensando sobre essas habilidades. E aí, para me tornar produtivo, torne-se mais competente. É óbvio, né? Então, se eu estou querendo desenvolver uma habilidade, eu preciso descobrir quais são as ferramentas para eu poder trabalhar aquela habilidade. Então, se eu não sei para onde eu quero ir, eu não sei qual é o caminho que eu preciso traçar, tampouco eu vou conseguir chegar naquele objetivo. As nossas habilidades são isso. Uma estrada onde eu preciso entender quais são as curvas e as retas que eu preciso escolher para poder chegar num objetivo específico. Então, se eu domino todas as ferramentas que eu preciso para poder passar por aquele lugar, eu domino uma nova habilidade. Bem legal isso. Então, quais habilidades chaves eu preciso para destravar, por exemplo, o meu emagrecimento ou o meu objetivo de ganho específico de massa magra? Enfim, para tudo isso que a gente vem construindo aqui. Então, o que eu preciso desenvolver e o que eu preciso entender para poder melhorar essa minha performance. A gente está falando de performance sempre. Se eu quero ganhar mais massa magra, eu preciso entender um pouco mais de nutrição ou buscar pessoas que entendam para que eu possa ajustar a minha alimentação, para que ela vá de encontro a isso. Se eu quero buscar o emagrecimento, quais habilidades eu preciso desenvolver para poder conquistar isso que eu ainda não consegui, né? Isso é muito importante da gente entender e as habilidades determinam os nossos resultados. Quanto mais eu subir de nível na minha linha de habilidades, maior é a minha chance de sucesso. Isso eu enxergo de uma maneira muito clara na minha mente e eu gostaria de tentar traduzir para vocês de alguma maneira mais simplória, né? Então, eu fico pensando, por exemplo, eu sempre brinco quando eu vou fazer alguma coisa na minha casa a nível de construção ou alguma coisa que eu mesmo vou fazer, né? Um homem com a ferramenta certa é um homem muito feliz, porque ele consegue otimizar tudo que ele está fazendo. E aí eu fico pensando, por exemplo, numa parafusadeira, né? Vou montar um móvel e aí ele vem com parafusos, eu preciso colocar esse parafuso e eu posso usar uma faca, porque tem gente que faz com isso. Eu posso usar uma chave de fenda ou uma chave Phillips, que é o certo para poder fazer isso. Mas eu posso também usar uma parafusadeira. Então, a mesma coisa que eu preciso fazer com 3 ferramentas diferentes, eu vou demorar tempos diferentes para poder atingir o meu objetivo. Eu vou conseguir fazer, mas com a faca vai demorar absurdamente mais. Com a chave de fenda ou a Phillips, eu vou demorar um tempo, ainda vou demorar porque vou cansar, vai determinar um pouquinho de esforço também, assim como a faca. Mas se eu tiver uma parafusadeira, eu vou fazer em talvez 1/10 do tempo, sem gastar tanta energia, porque ela vai produzir energia para mim. Entendem o que eu estou falando? A habilidade de montar um móvel, todos nós temos, mas a ferramenta faz muita diferença para que eu atinja aquele objetivo com um tempo ou 1/10 daquele tempo. Então, quais habilidades vocês precisam desenvolver
para melhorar tudo que vocês vêm fazendo. Fiquem pensando nisso. E aí eu vou falar sobre as habilidades que ele cita em cada área, tá bom? Habilidades gerais, são várias. Comunicação, resolução de problemas, raciocínio sistemático, gestão de projetos, trabalho em equipe e gestão de conflitos. Tudo isso vale para praticamente todas as áreas das nossas vidas, tá? Habilidades específicas são habilidades de cada área onde eu quero me desenvolver. Então, talvez, no objetivo que a gente está falando aqui agora nesse vídeo, que é numa performance e melhora de condicionamento físico, eu preciso entender que eu tenho que dominar algumas habilidades específicas. E aí vai depender de cada área mesmo, para eu poder entender sobre elas. E aí, essas habilidades de agora que eu vou ler, para mim são as mais importantes. Ele não fala isso no livro, tá? Mas eu gostaria de fazer essa reflexão com vocês. Ele cita 3 tipos de habilidade: habilidades gerais, habilidades específicas e a que eu vou falar agora, habilidades pessoais. Galera, habilidades pessoais: autocontrole, resiliência e eu até escrevi no meu caderno de vermelho, inteligência emocional. As habilidades pessoais determinam o quanto você vai se empenhar nas outras habilidades. Enquanto você não governar sobre as suas emoções, não tiver autocontrole sobre os seus desejos e não for resiliente para poder atingir os seus objetivos, você não vai conseguir conquistar as outras habilidades. Entende? É de dentro para fora. As habilidades pessoais são as mais internas. Elas, se você governa sobre elas, você consegue ter mais ferramentas e força para poder dominar as outras habilidades. Então, se façam esses tipos de pergunta: quais emoções eu tenho hoje que não me levam de encontro aos meus objetivos? Eu tenho autocontrole sobre os meus desejos e tudo que eu venho fazendo que eu sei que é errado e não vai de encontro aos meus objetivos? Eu sou resiliente para continuar fazendo coisas que eu não gosto, mas sei que vão de encontro aos meus objetivos? Todas as pessoas, lembra, que desistem, não vão conseguir chegar a lugar nenhum, né? Então, um vencedor, já falei isso várias vezes com vocês, nunca desiste. É simples assim. Já um perdedor desistiu. Essa é a diferença. O tempo determina muita coisa e às vezes as pessoas desistem de sonhos e objetivos porque estão fora da sua zona de conforto e querem voltar para aquela cama quentinha, né, galera? Então, cuidado, dominem dentro para dominarem fora. Isso é essencial na nossa vida. Então, quais as 5 principais habilidades que eu preciso focar nos próximos 3 anos? Ele nos convida a essa reflexão e eu achei muito legal que vocês façam esse tipo de pergunta para vocês também. Então, o que eu preciso ter de melhor na minha vida hoje, que vai de encontro aos meus objetivos? Se eu estou falando de emagrecimento ou melhora de performance, quais são as habilidades que eu preciso adquirir no longo prazo, 3 anos, para eu poder melhorar a minha composição corporal e a minha performance? Isso vale para qualquer área da sua vida. Aqui a gente fala sobre a performance, tá bem? E aí ele fala uma coisa que é muito brutal e a gente não consegue enxergar. E é simples. Tudo na sua vida é treinável. Tudo. Absolutamente tudo. Tudo parte exatamente disso, de um treinamento. E aí ele fala de uma ordem para que a gente entenda, e essa ordem é uma ordem de muito sucesso. Treinamento, prática e intenção. Se você entende o que você precisa fazer, você faz repetidas vezes, intencionalmente, você vai ter muito sucesso e vai conquistar essa nova habilidade. E aí, para eu poder fechar isso, eu vou falar sobre só mais 2 coisas. Uma coisa que ele fala que eu achei muito legal e vai de encontro a tudo que eu gosto de fazer com vocês, que é dar umas porradinhas de vez em quando, é: todas as vezes, vou repetir, todas as vezes que você fala não consigo, você na verdade está falando o seguinte: olha só que legal, eu não estou disposto a fazer o que eu preciso para poder conseguir. Ou então, eu não quero pagar o preço
para poder chegar aonde eu sonho de verdade. Sacou o rolê? Então não consigo, não existe. Existe sim uma declaração sua de que você não está afim de pagar o preço para poder chegar onde você quer. Guarda essa porradinha que eu gosto de dar. E aí ele fala para a gente poder fechar, galera, que isso vai muito de encontro ao que eu acabei de falar. Treinamento, prática e intenção, tá bom? Domínio progressivo de uma habilidade versus a prática, repetição, tá bom? Existe uma diferença muito grande nisso. E no livro ele cita sobre até um treinamento, e eu acho isso muito legal. Ele fala sobre o gesto de nadar, natação. Eu quero adquirir essa nova habilidade e eu tenho dois caminhos. Um é o que todo mundo faz, que é o consenso. Eu vou me conectar a uma pessoa, ela vai me ensinar a nadar, e aí depois que eu aprender a nadar, eu vou ficar praticando aquilo ali sistematicamente. E eu acho que eu vou progredir. E eu vou demorar muito tempo para evoluir, porque eu não tenho uma ordem para poder fazer as coisas, tá? E o que ele convida a gente a fazer é justamente esse domínio progressivo da habilidade. Então, qual é a ordem que eu preciso seguir para eu poder dominar de maneira melhorada e otimizada essa habilidade? O domínio progressivo nada mais é do que sim, tá? O conhecimento daquela habilidade, a prática daquela habilidade, mas a intenção de organizar a progressão de domínio daquela habilidade. Domínio progressivo. Então, se eu entendo quais são os passos para eu poder fazer o gesto de natação, eu entendo que eu vou regredir esses padrões para progredir nesses padrões. Dentro do treinamento esportivo, a gente quer aprender, por exemplo, um movimento muito complexo. Muitos de vocês sabem do que eu estou falando. Eu vou falar, por exemplo, de uma técnica do levantamento de peso olímpico, que é o snatch. Então, o snatch é um movimento extremamente complexo. O snatch envolve vários grupos musculares, várias contrações musculares diferentes, vários gestos diferentes. Eu tiro essa barra do chão, coloco ela direto em cima da minha cabeça, recebendo ela lá embaixo, agachando. Então, ao mesmo tempo que eu estendo completamente o meu corpo, eu tenho que me atirar logo na sequência embaixo dessa barra. Eu tenho frações de segundo para poder executar esse movimento e uma centena, se não milhões de coisas para poder fazer a nível neurológico e a nível de movimentação mesmo. Então, se eu entendo qual é o meu foco, aprender o snatch, e eu tenho o conhecimento e a prática de todas as regressões de movimento que eu preciso fazer para poder chegar lá, intencionalmente, eu vou começar lá de baixo e vou subindo o degrau da escadinha que eu falo com vocês em praticamente todos os vídeos. Se a gente entende sobre domínio progressivo, a gente para de fazer ações que não têm a intenção de nos levar em objetivos melhores e melhorados. Galera, esse é o vídeo de hoje. Vou fechar com a frase que eu falei para vocês que eu achei muito interessante. E ela é de Pablo Picasso. É só autor foda que tem nesse livro. Eu achei muito legal e eu tô gostando muito. Eu ainda tô no meio dele. Ele é gigantesco esse livro. Mas vamos embora. Então, só deixe para amanhã aquilo que você está disposto a morrer sem ter realizado. Então, o que vocês podem fazer hoje na vida de vocês que levam vocês ao encontro dessa frase? O que hoje eu posso fazer que amanhã, se eu morrer, tá tudo bem? E o que hoje eu não preciso fazer porque tomam o meu tempo e morrendo amanhã eu vou me arrepender? Semente plantada, galera. Deus abençoe a vida de vocês. Um forte abraço. Vamos junto, turma. Valeu!